Sejam muito bem-vindos, gente, ao novo episódio do La Tabuleria Cast. Após uma breve pausa, e estamos de volta com um tema muito bacana, um pouquinho diferente, devo dizer, do que a gente geralmente conversa aqui, certo? Que a gente geralmente fica mais a parte dos board games, né, dos jogos de tabuleiro aqui, mas temos uma coisa muito bacana que vai de mãos dadas ali também com a questão dos jogos, que tem essa pegada mais lúdica também, né? Tem a questão ali do analógico, que é a parte dos RPGs, certo? E aqui comigo eu estou com o Rafael. Rafael, é um grande prazer ter você aqui comigo, tá? Nesse podcast. Obrigado, e vai ser uma conversa muito legal, tá, gente? E a gente tá aqui especificamente com o Rafael, porque o Rafael é o criador de um sistema de RPG, que a gente já vai entrar em específico o que é. Se você não sabe o que é essa sigla, não se preocupe, porque é uma sigla relativamente bem nerd também, então a gente não te culpa se você não souber, tá? Mas o Rafael é o criador do Tachyons, que é um novo sistema de RPG, certo? Que está sendo lançado aqui, exclusivo aqui de Minas de BH. Então, assim, é legal ter um novo sistema, e ainda mais quando esse sistema é criado aqui por um conterrâneo mineiro nosso. Então, Rafael, passa a palavra para você, se apresente aí para a galera. Bom, eu sou o Rafael Zorzal, eu trabalho com cinema, com game design tem uns bons anos já, e também trabalho muito com RPG. Eu sou o editor, para quem conhece, do Realidades Paralelas do Guaxinim, o RP Guaxa, que é um podcast de RPG que é sonoro, tem no Spotify e tal. A gente transforma mesas de RPG em audiodrama, e de várias temáticas, tanto tipo medieval clássico, quanto terror, comédia, sci-fi, o que vocês imaginarem. E eu tô desenvolvendo há muito tempo já esse sistema, o Tachyons, que a gente vai falar sobre. E é uma paixão minha, assim. Tanto desenvolvo board games também, mas desenvolver e jogar RPG. Eu sou mestre de RPG desde os 13 anos de idade, sabe? Então tem muito chão aí pra contar. Sim, e uma coisa que é até legal a gente colocar, Rafa, para quem não é da parte principalmente dos jogos, assim, tanto de tabuleiro, assim, que acho que a galera já conhece mais, mas a parte também, assim, do RPG em si. No final das contas, que diabos, né, é RPG, né? Que a gente tem ali, basicamente, é uma sigla, né? Que até me ajuda aí nesse caso. Role-playing game. Isso, que é como se fosse assim, você está jogando ali em um papel. É um jogo, né? de interpretação de papéis. Isso. É quando você... O RPG, eu acho que o melhor jeito de resumir ele, o RPG de mesa, né, classicão, assim, é um teatro de improviso. Sim. Você está interpretando um personagem em uma situação, junto com... Vai ter um jogador que ele é o mestre, como a gente chama, ou DM, né, Dungeon Master, o termo é em inglês, o Game Master e tal, que ele vai ser o narrador da história, e os outros jogadores vão ser personagens dessa história, que vão sendo... que vão contando essa narrativa de forma conjunta. E aí o sistema de RPG normalmente é tipo onde se passa esse cenário, o que é o mundo, o cenário onde essa história de imaginação coletiva está acontecendo, e as regras para essa história acontecer sem ser porra louquice, sabe? Tipo, qualquer coisa, né? Tipo, existem mecânicas e limitações que os jogadores vão se utilizar junto com o mestre para contar essa história e gerar situações inesperadas e riscos e recompensas também. Só que, em resumo, é isso. É um teatro de improviso entre esse narrador e os personagens que compõem a narrativa. Sim. E é uma coisa também que, falando assim, né, pra gente que já é do meio, né, igual você também, eu já mestro, inclusive estou mestrando uma mesa hoje em dia com meus amigos, já joguei com também várias mesas como jogador e como mestre, que fica muito claro pra gente, mas tem muita gente que fica meio pensando, tipo assim, como é que é isso na realidade, né? E assim, eu acho que a forma mais fácil de pensar, pra quem já assistiu, por exemplo, tem acho que no Stranger Things, né? Que é na cultura pop mais recente, que é basicamente você reunir ali com seus amigos numa mesa, né? E aí você vai chegar e falar pra pessoa, olha, vocês estão, assim, acabaram de sair de uma nevasca, vocês entraram numa casa, fizeram uma fogueira e vocês estão lá passando frio, já é meia-noite, e vocês escutam um som vindo da floresta que tá perto da casa de vocês. O que você faz? Basicamente é isso, né? Você se colocar ali,
interpretar mesmo, né, como se fosse um teatro mesmo, né, de uma certa forma ali, se interpretar o que aquele personagem que você criou, como ele reagiria aos estímulos que estão vindo, né, de acordo Sim. com o que ele tá passando, o que ele tá sentindo, e assim, isso, junto com a questão dos jogos de tabuleiro, é uma forma muito legal de você reunir a galera, assim, que gosta, né, e assim, a gente sabe que tem pessoas que já não gostam tanto dessa pegada, talvez medieval, mas e aí que entra a beleza do RPG, no meu ver, cara, que é assim, RPG pode ser sobre qualquer época de qualquer coisa, que até, que é exatamente, tipo assim, cara, isso eu nunca vou esquecer, teve um colega meu, agora eu não vou conseguir dar os créditos pra ele, eu lembro de você, não lembro seu nome, não me lembro exatamente quem é, mas você tem os créditos, que ele mestrou uma noite numa balada, cara, ele chegou e falou, tipo assim, vocês estão indo pra uma balada e agora vamos jogar RPG como se estivessem na balada, então assim, você pode pegar qualquer cenário de uma certa forma ali e transformar no RPG legal, cara, dá pra fazer de uma forma mais medieval, que é o mais clássico, né, que o D&D faz muito bem, né, o Dungeons and Dragons, mas você tem sistemas também ali meio, tipo, uma pegada meio gótica vitoriana, né, que eu acho que é Vampire, se eu não me engano. O Vampiro, né? ele tem várias épocas onde ele se passa e tal, mas dá pra você brincar muito, né, tipo, o próprio Guaxa, como eu falei, beijo Guaxa, por sinal, ele mestra de tudo, ele tem mesas que é tipo uma coisa meio John Wick, que ele já mestrou e tal, e o sistema dele é um sistema muito bare bones, assim, é muito simples, que ele usa pra poder mestrar histórias mais variadas da forma mais dinâmica possível. Nem tem ficha o sistema dele. E aí e ele já teve mesa, como eu falei, medieval clássico e tal, mas mesas, tipo assim, de sci-fi espacial até, tipo, mesas de aventura de criança em escola, sabe? Sim, não. E é isso, assim, porque dá pra... É uma contação de história. É uma contação de história coletiva, que o objetivo não é você ganhar o jogo ou você, sabe, vencer o oponente, é você contar uma história coletivamente. E isso é muito legal. Sim. Porque é o lúdico pelo lúdico, assim, saca? E aí você falou de D&D, D&D ele é o cenário mais famoso de RPG que a gente tem. É o D&D, porra, dos anos 60, 70, a primeira versão, assim. Na época a galera falava que era do diabo, né? A galera fala que é do diabo até hoje. Mas tem história disso aí aqui no Brasil e tal. Mas você tem, tipo, muitos cenários, assim, que a galera... Por exemplo, no Brasil você tem cenários muito famosos. O 3DT é um cenário muito famoso da Jambô, né, daqui do Brasil, sim, que é simulação de anime, sabe? O 3D clássico, que deu origem ao Tormenta, que é um cenário também medieval, sim, daqui do Brasil, que tá aí com livros da lore do mundo enormes, escritos pelo Caldela, sabe? Você tem o Call of Cthulhu, que é um cenário mais focado em terror, baseado nas obras do Lovecraft. Você tem o Vampira Máscara, igual você falou, que é um cenário onde é um mundo onde existe essa sociedade de vampiros secreta, assim, com seus clãs e como eles operam na sombra através da máscara, por isso, né, o Vampiro é a máscara, do mundo real, assim, do mundo dos humanos, né? Eu já, por exemplo, teve um podcast que eu editei, pessoal do QuestCast, um podcast muito legal, se vocês querem acessar lá, tá pausado por enquanto, mas é muito massa, que era uma mesa de Vampira Máscara que se passava nos anos 80, né, em Berlim, sabe? Logo após a queda do muro. E aí, tipo assim, a queda do muro de Berlim fez com que os clãs dos dois lados, né, de Berlim Oriental e Ocidental, tivessem que se reestruturar porque ficou bagunçado o bagulho. E isso abriu margem para caçadores de vampiro destabilizarem ainda mais o processo, sabe? Foda. Então, assim, é muito legal, porque você pode contar qualquer história. E os cenários e sistemas te dão margem para se aprofundar em temáticas ou gêneros que você e o seu grupo podem se sentir mais interessados por fazer, assim, sabe? Sim, e outra coisa que é muito bacana dos RPGs é a barreira de entrada é muito pequena, cara. Tipo assim, se você quiser pegar e reunir com a galera pra jogar, você realmente precisa de cada um papel em branco, basicamente, uma caneta cada um, e só.
Se você quiser pegar e expandir a mais, você pode pegar, assim, cada um comprar um set de dados mais bonitinho. Se quiser gastar mais, você pode comprar miniatura. Mas a base do negócio, para a maioria dos sistemas, é basicamente só precisa ter a fala, a narrativa ali, que aí vai ser a parte do mestre, né? Que vai ser a pessoa que vai, igual o Rafa falou, né? Que vai ser a pessoa que vai conduzir, né, a aventura. Ele é como se fosse a conexão entre os jogadores e o mundo, né? Ali para criar a história. Mas realmente é uma barreira muito baixa de entrada. E eu vejo muita da galera falando, que tem muita gente que vem aqui no bar também que gosta de RPG ou vê alguma coisa assim que remete a uma coisa medieval e fala assim, vocês também jogam, vocês também mestram aqui, tem coisa de RPG, de D&D, que tem muita gente que falta só simplesmente arranjar o grupo, porque é alguma coisa que no início parece muito intimidador, né? Você pensa assim, poxa, como é que eu vou jogar isso, né? Eu tenho um comentário sobre isso, que eu acho que, tipo assim, D&D, ele é o maior sistema que a gente tem e tal, e normalmente é a porta de entrada pra muita gente. Sim. Mas eu acho o D&D um péssimo sistema pra se começar a jogar RPG. Sim, tem muita gente que fala que é isso mesmo também. Porque, cara, D&D é a porra de um livro de 400 páginas. E ok que, tipo, quem é um jogador experiente sabe que você, tipo assim, não vai ler o livro inteiro. Ele é um livro de consulta e tal. Mas você tem, tipo, a ficha de personagens em 3 páginas. Você tem que ir combando as coisas e entendendo muita mecânicazinha. Sendo que, cara, o sistema do Guacha eu te explico em 1 minuto, por exemplo, que é o do podcast que eu edito. Você é um personagem, o seu personagem ele tem atributo de 2 a 5. O sistema joga com dado de 6 lados. Seu personagem tem atributo de 2 a 5. Quanto mais perto de 2, mais social e mental é o seu personagem. Quanto mais perto de 5, mais físico de combate é o seu personagem. Se você fizer um teste social ou mental, você tem que tirar no dado o seu atributo ou mais. Se você fizer um teste físico ou de combate, seu atributo ou menos. Acabou. É só isso. Bem mais de boa mesmo, sabe, né, mano? É só. E aí você pode narrar qualquer história com isso, assim. Então, tipo, pra quem não tá acostumado com mecânicas mais complicadas e tal, o D&D ele é uma porta de entrada um pouco mais difícil, mas ainda assim é o mais acessível, porque, pô, você tem, tipo, Terry Crews jogando D&D, sabe? É um negócio gigantesco, né? Você tem um sistema brasileiro até agora do Selbit, né? O Ordem Paranormal. Sim. Que ganhou proporções muito gigantescas também. E ele é um sistema um pouco mais simplificado nesse sentido, em diversas mecânicas e tal. Mas não é algo que você falou, não é uma porta de entrada complicada para se acessar. E aí tem o nível de complexidade que você quer do seu sistema, é o tanto que você quiser, dependendo do sistema, assim. Sim. Tem um sistema que pra mim, é o melhor e o pior sistema de todos os tempos, ao mesmo tempo, que é GURPS. Tá ligado? Esse eu não conheço, não. GURPS é um sistema bem velho também, ele é do cara que fez Munchkin, do Steve Jackson, que é um sistema de... Ele é um sistema geral. Tipo, é um sistema que você pode usar pra mestrar qualquer cenário. Uhum. Só que diferente do Guacha, que você pode usar pra qualquer cenário, mas ele vai pela simplicidade, o GURPS vai pra extrapolação extrema de complexidade. Que ele te descreve todas as situações possíveis de qualquer cenário possível. Nossa senhora. Então é uma loucura, assim. Só que o GURPS, o lance é você saber, quando você vai mestrar, é você saber quais as mecânicas você vai usar pra sua mestragem. Tipo, mano, ele tem mecânica de corrida de cavalo, tem mecânica de cavar buraco. Que isso? Então, tipo assim, se você for um mestre ruim que não souber utilizar o sistema pegando as coisas, tipo, igual um buffet, e escolhendo as coisas corretas pra aquela mesa, você vai estar jogando para casa de matemática o jogo, sabe? Matemática simulator, né? É isso. Só que, tipo assim, se você souber, ele te dá muita ferramenta boa pra você usar, assim. Então, tipo, é isso. No frigir dos ovos, todas essas ferramentas e mecânicas feitas pra quantificar esse mundo lúdico e imaginário que vocês estão fazendo de forma conjunta, são ferramentas que estão lá pra isso, sabe? Mas na prática, RPG é só um exercício lúdico de imaginação coletiva. Sim. Isso eu acho muito foda, sabe? Exato. E assim, pra quem sempre teve vontade de jogar RPG, gente, mas talvez os amigos nunca animaram, ou então a galera, tipo assim, fala assim, bora jogar, mas meio que não soube muito bem como conversar, né? Fica escutando até o final, porque a gente vai ter uma surpresinha no final pra vocês, tá, gente? Mas aí a gente chega ao ponto, Zorzal, que é o seguinte, Tachyons.
Tachyons é o seu bebê, né? Posso colocar assim, né? Que é basicamente... um dos meus bebezinhos, mas é o mais antigo. Esse aqui, óbvio, isso aqui é um mocaco, isso aqui não é o livro real, que vai ser o livro final, vai ser muito mais bem arrumado que isso, a gente nem passou por editoração ainda, mas Tachyons é um sistema de RPG que eu trabalho há uns bons anos, assim, sabe? E ele tá em fase de reta final de testes, né? Eu trabalho nesse sistema desde 2019. Eu mexi muito com ele, aí veio pandemia, aquela loucura toda. Eu tinha até uma editora que estava interessada, mas o contato acabou esfriando, ele ficou engavetado por um bom tempo. E aí eu acabei entrando em contato com um pessoal muito massa, que eu vou falar depois. E agora o projeto tá, desde 2024, ele voltou a todo vapor, assim. E ele tá agora em reta final para ser lançado pelo RPGpedia, que eu vou falar mais sobre isso depois também. E a gente agora tá até, tipo assim, com editora, com arte, com artista, né? Uma artista amiga minha que tá fazendo as artes do jogo, com designer, com tudo. E a gente fez até um trailer animado, o primeiro trailer. Estamos trabalhando num segundo, que tá bem mais cabuloso, mas a gente fez um trailer que vamos passar aqui agora para vocês. Todos se lembram do que aconteceu no dia 6 de agosto de 1945. No final da Segunda Guerra Mundial, aconteceria um evento que mudaria a história de todo o mundo. A bomba nuclear. Um crime de guerra impensável que devastou a vida de milhões de pessoas. Quando os nazistas derrubaram a arma em Londres em um golpe fatal, um acordo estabelecido entre os aliados e o eixo permitiu que o Império Alemão se expandisse em diversos territórios da Eurásia, e agora eles avançam para as Américas. Isso é o que todos se lembram, mas vocês sabem que isso não deveria ter acontecido. Formamos essa linha de frente hoje, em 2029, na União Soviética, para dizermos o óbvio. Os nazistas colocaram suas mãos no dispositivo de deslocamento temporal, na máquina do tempo. E agora, temos uma força-tarefa para reverter a bagunça que fizeram. Mas, nada fora do comum na Guerra do Tempo, não é mesmo? Voltando, o Tachyons, ele como vocês viram aí no trailer, um pouco da vibe dele, ele é um sistema de ficção científica, focado um pouco em Guerra Fria, espionagem e principalmente viagem no tempo. A premissa desse mundo e do sistema é que a viagem no tempo ela foi criada nos anos 70. E isso gerou uma janela onde a viagem no tempo ela se tornou possível de 1898 até 2044. Ou seja, todo o século XX, 2 anos do século XIX, mas todo o século XX e meados do século XXI. E isso desestruturou completamente as estruturas sociais do planeta. Assim. Grupos políticos e econômicos e de interesse começaram a se apropriar dessa tecnologia de viagem no tempo. E agora o mundo temporalmente globalizado e anacrônico, maluco, e começou, tipo, a virar uma bagunça completa, assim. E o sistema, a vibe dele é essa coisa meio pegada um pouco, tipo assim, em campanhas mais de política, campanhas de espionagem industrial, e com uma pegada muito de, tipo assim, história em quadrinho pulp, sabe? Sim. Ele é um sistema que, tipo, a galera fala, nossa, espionagem, parece um negócio meio pé no chão. Não é pé no chão um pouco, assim. É loucura com doideira, sabe? É tipo... É uma coisa meio, tipo assim, história em quadrinho dos anos 60, 70, sim. Tipo, Weird Science, assim, tipo, experimentos MK Ultra de telecinese, máquinas que vão para outras dimensões, sabe? Equipamentos que podem inverter gravidade, robôs que atiram laser, sabe? Tipo, tem uns equipamentos muito malucos, uns gadgets muito insanos, assim, no sistema. E a vibe é bem, tipo, essas histórias de ação
maluca, com conspiração, assim. E é muito divertido. A galera, tipo assim, ele é um sistema que... Uma coisa que eu me orgulho dele é eu conseguir fazer um jogo... Ser um jogo divertido de jogar. Tipo, ele passou por várias reiterações, né? Ele foi evoluindo muito, tanto em termos de lore, quanto em termos de mecânica, ao longo dos anos que eu trabalho nele. Só que ele é legal de jogar. Tipo, a galera curte jogar ele, sabe? Porque dá pra você fazer muita maluquice. Sim. E isso é a parte legal desse sistema e de RPG em geral, assim, sabe? Sim, ter esses momentos de loucura com a galera da mesa é uma das coisas mais memoráveis, as coisas mais divertidas, e é assim, é uma das coisas que a galera mais lembra depois que acaba, né, de uma certa forma, né, tipo assim, nossa, você lembra daquela hora que você inverteu a gravidade, esmagou aquele espião inimigo com a vaca que caiu do teto? Sim, muito foda, tipo, só esses momentos doidos que ficam na lembrança da galera que o povo curte, né, e tipo, isso é uma coisa muito bacana, cara, porque isso pega na como se diz assim, na criatividade da galera, sabe? Isso é muito legal de se jogar mesmo. E nesse caso, Zorzal, na parte do Tachyons, só pra entender, como é que chegou a ideia? Porque, assim, é uma pegada de, como você mesmo disse, né, de realidade alternativa ali, né? Que houve ali na nossa linha do tempo, né? Dos acontecimentos que aconteceram no nosso mundo, e teve essa questão da viagem do tempo ali que foi inventada, e isso bagunçou tudo. Como que isso chegou? Você sempre gostou dessa pegada mais de sci-fi, assim? Dessa parte, como se fosse... dessa questão mais sci-fi mesmo, assim, sabe? De realidade alternativa e tal. Como é que veio a ideia inicial do Tachyons, que você tava lá em casa de boa tomando café, e você bateu na mesa e falou assim... Caralho, descobri ouro. Como é que foi essa pegada? Cara, foi tipo assim, como eu falei, eu sempre escrevi muito, né? Tipo, já lancei livro, e sempre escrevi muita ficção, assim, e eu sempre gostei muito de ficção científica. Meu livro favorito é Duna, sabe? Eu adoro sci-fi hard, assim, as coisas mais densas, mais maluquices, essas histórias mais pulpzão mesmo, é um negócio que me pega muito, sabe? E viagem no tempo sempre foi, tipo assim, uma das minhas temáticas favoritas de qualquer coisa, sabe? Pra quem? Tipo, adoro Doctor Who, por exemplo, assim, sabe? E, tipo, outras narrativas do gênero, desde as mais lúdicas, malucas, igual Doctor Who, até umas mais cabeçudonas mesmo, assim, sabe? Até o próprio Duna tem um pouco de mexer com o tempo e previsibilidade e tal, de uma maneira mais hermética e espiritual, talvez, mas tem, assim, é uma coisa que sempre me pegou muito. E o Tachyons, cara, foi tipo assim, eu não sei exatamente o que foi o gatilho pra eu ter essa ideia, mas eu lembro que tava entre o Natal e o Ano Novo de 2018, aquela semana morta ali, eu tava numa chácara com os meus pais. Eu falei, pô, e se eu fizer um RPG de vida? Pensamento de boas, assim, né? Pô, tipo, e aí eu lembro que, tipo assim, eu liguei pra um amigo meu, pro Fábio, né, pro Feijão. Um beijo pra você, Feijão. E ele me ajudou muito nas mecânicas dessa primeira parte do projeto. A gente tá fazendo meio junto. E eu falei, mano, e ele também mexe muito com game design e tal. Ele é um cara que também curte muito essa vibe maluca de ficção científica. Vou começar a fritar. E aí a gente meio que teve a ideia, tipo assim, a gente começou pela lore, pelo mundo, e a partir disso a gente foi criando as mecânicas em torno. Então a lore e o mundo de Tachyons, eles estão muito atrelados às mecânicas do sistema, saca? E aí a primeira iteração, e coisas que se mantiveram, assim, é que no mundo de Tachyons, a missão de Apollo 13, aquela que deu problema nos anos 70, eles conseguiram pousar na Lua de fato, e eles acharam uma pedra que emitia radiação taquiônica. Tachyon, para quem leu Watchmen, sabe o que é. Mas Tachyon é uma partícula teórica da física, que ela é uma partícula teórica que vai mais rápido que a velocidade da luz. E por ir mais rápido que a velocidade da luz, ela vai ao contrário do que a gente entende como tempo. Isso, tipo, é questão de relatividade de Einstein mesmo, assim, que é, tipo, quanto mais rápido você se acelera em relação à velocidade da luz, mais o tempo passa mais rápido para você, até que você, tipo, se você tá na velocidade da luz, é como se o tempo inteiro passasse por você de uma vez, é como se fosse zero, marcha zero, e se for mais rápido que isso, é -1, é -2, e você vai voltando para trás, assim. Enfim, física teórica maluca. E a gente pegou esse conceito e aí, tipo, eles acham essa pedra na Lua. Tanto que, tipo, no mundo de Tachyons, ela fala, Houston, tivemos um problema.
é por conta disso, tá ligado? Da hora. Então é sempre essas brincadeiras com esses eventos históricos, assim, da Guerra Fria, assim, sabe? Principalmente no começo. E aí, um cientista chamado Timothy Thompson, que no mundo de Tachyon já tinha desenvolvido o dispositivo de deslocamento espacial, basicamente um teletransporte. Ele ficou rico vendendo patentes pro governo americano. Ele rouba da NASA, numa operação paramilitar mesmo, essa pedra que emite essa radiação. E ele, junto com o discípulo dele, que é um albanês jovem chamado Johan Cross, eles desenvolvem o dispositivo de deslocamento temporal, o DDT, que é basicamente um bracelete. Quem jogou Fallout é meio um Pip-Boy, assim, das Tava ideias. pensando nisso. Se vocês verem aqui no livro, não sei se vai dar pra ver, tem algumas artes meio do... tipo, de alguns modelos do bracelete, tá ligado? Onde basicamente você, tipo assim, consegue colocar as coordenadas e saltar, tipo um teletransporte espaço-temporal, assim. E quando o Timothy Thompson, ele fez a primeira viagem no tempo, que ele voltou pro dia do assassinato do Kennedy, ele abriu uma janela de 73 anos pra frente e pra trás do Marco Zero, o Marco, que é onde foi a primeira viagem no tempo, que é o Natal de 1971. Então, 73 anos pra frente e pra trás, de 1898 a 2044, a viagem no tempo se tornou possível. Só que aí, o Timothy Thompson, ele salvou, por exemplo, o Kennedy do assassinato. E aí o Kennedy, através disso, ele fundou a Agência de Viagem no Tempo dos Estados Unidos, que é a American Time Travel Agency, a ATA, que ela é um braço da CIA, de inteligência e policiamento temporal. E vários outros grupos foram surgindo. O discípulo dele criou uma agência rival, eles viraram inimigos. E ele criou a Lunar Strike, que é um conglomerado de tecnologia e fabricação de patentes. Aí surgiu a ATA, e aí a União Soviética reverteu a própria queda através da viagem no tempo. Eles viram que em 91 eles iam cair, falaram nem fudendo, e aí eles reverteram a própria queda. Então ela não está com a União Soviética, ainda existe, o que mantém os fervores de Guerra Fria perpetuamente, assim. E aí outros grupos foram surgindo. Você tem tipo um grupo de um Instituto de Estudos Científicos de Ciência de Fronteira, aquela que vão forçar as barreiras das leis da física até quase sobrenatural, que é um instituto alemão, que é a Zeitman, que eles são, tipo assim, cientistas malucos que mexem com, tipo, biohacking, transmutação de gente em bicho, reanimação dos mortos, sabe? Tipo, loucura, assim. Você tem, tipo, até grupos, tipo, de criminosos, que é, tipo, a guilda, que são, tipo, assim, criminosos organizados num oligopólio que controlam todo o crime organizado dentro dessa janela temporal. Você tem uma coalizão política e bélica dos países da África Central, por exemplo, que lutam, tipo assim, por um sentimento pan-africanista e de anticolonialista, sabe? Então você tem, tipo assim, vários grupos sociais e políticos que foram surgindo nesse cenário que a gente conhece como Tempori Belli, que é a Guerra do Tempo. E ela meio que o cenário de Tachyon todo se resume a essa guerra, essa bolha temporal, onde ela é meio infinita, porque você sempre pode voltar no tempo e apunhalar quem te apunhalou, sabe? Então gerou-se meio que, tipo assim, uma guerra infinita temporal que se retroalimenta, saca? E os jogadores, eles, na prática, nas sessões, eles são agentes de campo que estão fazendo missões para os seus grupos. Podem ser, tipo, forças-tarefas de vários grupos lutando por um inimigo em comum, porque agora que, tipo, o tempo é globalizado, digamos assim, os inimigos são misturados. Por exemplo, os Estados Unidos e a União Soviética lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra, sabe? Mas eles são inimigos em todos os outros momentos. E agora que tá tudo acessível, saca? Então é uma coisa meio louca de se pensar em diversos tipos de narrativa, assim. E aí você pode ter um grupo de jogadores que são agentes de um mesmo... que respondem ao mesmo chefe, né? Ao mesmo grupo do mundo, a uma mesma corporação, ao mesmo instituto. Tem até religiões que louvam a viagem no tempo como uma forma de deidade, assim, sabe? É bem viagem, assim. E
ou forças-tarefas lutando por um objetivo em comum, saca? Mano, me deu muita vontade de jogar, tá? Você podemos pegar, pô. Deu vontade de jogar. Deu aquele nervo do RPG, assim, tá ligado? Tá batendo assim. Eu já comecei a pensar, não, mano, se eu criasse um agente tchecoslovaco que na verdade tá trabalhando pra não sei o que. Ah, não, cara, teve uma mesa que a gente jogou que um dos jogadores era agente duplo. Cara, E os outros jogadores não sabiam. E aí ele traiu a galera, sabe? Foi Que muito foda, foi muito foda. Ele trabalhava pra uma agência rival, assim. Cara. E aí foi muito foda, assim. E aí no fim da sessão, no fim da campanha, virou tipo todos os jogadores caçando cara. caçando sabe? maluco. Foi muito massa. Nossa. Mas assim, dá pra brincar muito com o sistema, saca? E é muito legal porque ele evoluiu muito mesmo, assim, em termos de entrando um pouco mais como foi o processo de criação desse mundo e tal. Muito no começo, a minha ideia era fazer, tipo, cara, espionagem, Guerra Fria, retrofuturismo. E aí era meio que esse pano de fundo, só que ele não era tão rico. Era tipo assim, você tinha os dois lados, era uma guerra de dois lados. Uhum. Você tinha o lado do Timothy Thompson, o lado do Johan Cross, e os grupos que se aliaram a cada um desses lados. Mas os grupos meio que eram só espelhos um do outro. Eles eram só, tipo, quase paródias políticas de si mesmo, sabe? Tipo, as suas agendas não eram muito assim, porque no frigir dos ovos o que eu queria criar era esse pano de fundo pra fazer história de espionagem sci-fi, sabe? Só que aí, quando o sistema foi engavetado, veio pandemia e tal, que eu fiquei uns 2, 3 anos sem mexer com ele, eu comecei, tipo assim, a me aprofundar muito em, tipo, estudos de teoria política e coisas assim. E eu falei, porra, o Tacnos ali, ele tá muito fraco nesse sentido. E eu tinha um receio de tirar ele da gaveta muito por isso, assim, saca? Uhum. Só que aí, o que aconteceu? Eu acabei... eu tava em São Paulo. Eu tenho um amigo meu que é tiktoker, Janzeta. Um beijo pra você também, Jean. Ele é um tiktoker e influencer do Instagram e tal, faz vídeo de comédia. Não sei se você viu um vídeo que viralizou recentemente, que é quando o gordinho fica te atiçando. Ah, tá. Já vi. É o Jean, Eu sei exatamente o que tá ligado? É o Jean. Ele é amigo meu, assim, de longa data e tal. E ele mora em São Paulo, né? Ele é daqui de Minas, ele é de Matheus Leme, mas ele mora em São Paulo. E aí eu tava em São Paulo, acabou que deu uma coincidência, tava num compromisso lá, no final de semana, que foi a Comic Con. E aí eu pedi pra ele comprar um negócio pra minha namorada na Comic Con e ir pra gente trombar, assim. Aí, não, beleza, vamos lá na Augusta. Eu vou pra um bar com o pessoal aqui da Comic Con, que ele tava com um monte de influencer, né, que tava lá da galera. E aí, a gente foi pro bar, e aí, conhecendo a galera e tal, conversando com o pessoal aqui, e ali eu conheci esses dois caras, o Bruce e o Homer. E aí falando, vocês mexem com qual tipo de conteúdo que vocês fazem? Cara, a gente faz conteúdo de RPG. Falei, pô, sério? Eu edito RP Guacha. Os caras, nem fudendo, não sei o quê. Porque o que acontece? O Guacha, ele tem uma comunidade muito grande de apoiadores, de Catarse, Catarse não existe mais, né? De apoia-se. E aí ele tem uma comunidade muito grande de apoia-se. E essa comunidade, ela tipo assim, é muito, muito massiva na internet. E aí esse pessoal, o Bruce e o Roma, eles promoviam um concurso que era o D20 Awards, que era uma premiação de podcast de RPG. E era uma votação de júri popular. E a comunidade do Guacha sendo maluca e muito grande, ele ganhava todas, tá ligado? Então ficou um bagulho meio sem graça, assim, porque era tipo, porra, vou ver o Guacha ganhar tudo de novo. E aí, tipo assim, eles ficaram, tipo assim, nem fudendo, o cara veio aqui roubar a gente, não sei o que lá e tal. Ficou zoando, assim. Só que aí, tipo, eles conversando e tal, porra, RPG, massa, jogo pra caralho, já mestrei em evento e tal. E aí eles falaram que eles tinham acabado de lançar um sistema, o Brutal. Brutal, ele é um sistema de RPG misturado com drinking game, onde a temática é filme slasher. É tipo uma vibe de, tipo assim, os jogadores são, tipo assim, sobreviventes de um slasher que estão enfrentando um assassino borderline sobrenatural, assim, sabe? E os assassinos tem no livro, assim. Uhum. E é um sistema que teve um financiamento coletivo de puta sucesso. Comunidade de RPG, tipo assim, do Twitter, do YouTube, da Twitch, gostaram pra caralho.
teve, tipo assim, um segundo financiamento coletivo, que também foi um puta sucesso. E eu falei, pô, mano, eu tenho um RPG que eu fiz que tá engavetado. Aí os caras, dá ideia. Aí eu, tipo, contei pra eles a temática, eles acharam massa. E aí o Bruce falou, tipo assim, não, vamos trocar essa ideia. Quando a gente voltar, que o Bruce é do Rio. Sim. Quando eu voltar pro Rio, e aí você vai pra BH, a gente marca uma mesa e vê de qual é. Marquei uma mesa com eles. Eles curtiram pra caralho o sistema. E o Bruce quis bancar. Porque o Bruce, ele, tipo assim, já lançou outros sistemas. E ele é meio que o gestor de projetos, assim, de RPG. E ele falou, não, vamos fazer. Só que aí, tipo assim, eu falei, beleza, agora eu tirei da gaveta. Vou retrabalhar toda a parte de lore pra ficar do jeito que eu quero, com a complexidade, a riqueza de não ser só um pano de fundo, de ser realmente o molho do negócio. Parte integral ali. Parte integral. E aí eu tirei que eram dois lados da guerra, agora são esses 12 grupos, tá ligado? Cada um com sua própria agenda política, suas próprias ideologias, suas próprias vontades, seus próprios trejeitos e culturas, saca? E eu, tipo assim, eu fui detalhando cada grupo, como cada grupo surgiu, como cada grupo esteticamente se parece, como cada grupo, qual que é a filosofia de vida, filosofia econômica de cada grupo, tá ligado? E aí eu falei, porra, isso aqui tá muito legal. Porque aí, agora, os jogadores, eles podem, tipo, além de se identificar com cada grupo, tá muito rico. E aí as histórias com essa veia mais política, de misturar essas agendas e tal, que é uma coisa, né, Guerra Fria, guerra e tal, dá pra fazer coisas muito mais interessantes. Você pode fazer ainda história só de porra louca de espionagem, se você quiser. O sistema te permite isso. Só que ele também te permite fazer essas histórias mais complexas, com esse background que eu fui desenvolvendo pra cada um desses 12 grupos, saca? Sim. E aí, corri pro abraço, saca? E aí, tipo assim, o sistema, ele tem uma mecânica que o que seria as classes, por exemplo, em D&D, você tem, tipo, bárbaro, um guerreiro, um monge, um monge e tal. No Tachyon, você tem pacotes de equipamento, que são, tipo assim, você escolhe um pacote, você tem, tipo, pacote do soldado, que é mais focado em arma e de fogo e tal, mais pau pra toda obra. Pacote do engenheiro, que é uns gadgets mais robustos e mais tanque. Você tem, tipo, o pacote do médico, que é uma coisa mais de suporte. Pacote do ladrão. Pacote do espião. Pacote tecnológico, que é só gadget maluco e tal. E você escolhe um desses pacotes. No sistema original, o pacote ele vem com 6 equipamentos sempre fechados. E a pira é que esses equipamentos que você usa, eles estão numa espécie de time lock. Numa trava temporal. Então, por exemplo, acabou minhas balas. Ou, tipo assim, perdi minha defesa, né? Meu campo de força, assim. Eu posso, quando eu viajo no tempo, eu posso ativar essa trava temporal e tudo voltar, saca? E aí, conversando com o Bruce, desenvolvendo o sistema, eu dupliquei a quantidade de equipamentos por pacote. Agora são 12 equipamentos, você escolhe 6, e cada equipamento tem sua própria lore, assim, tipo, quem criou esse equipamento, qual foi o cientista que desenvolveu essa porra, tá ligado? E aí, tipo, dá pra brincar pra caralho com essas coisinhas, assim, saca? E aí o jogo, ele acabou virando, tipo, um pouco essa power fantasy de história sci-fi, assim, sabe? E a gente pensa em, tipo assim, fazer mais suplementação pra ele e abraçando cada vez mais esse lado pulp, assim, sabe? Tipo, eu tenho ideia, sei lá, tipo, tem aquela teoria da conspiração, tipo, cabeça de papel de alumínio, que é tipo assim, não, porque OVNI é o humano do futuro muito distante visitando a gente. Eu falei, pô, tá aí, achamos a aventura. tá ligado? A viagem no tempo, ela existe de 1898 a 2044, só que os humanos de 9.000, que são agora seres semigasosos, estão visitando a Temple Belly, saca? E aí abre-se mais possibilidades. Sim. Então dá pra brincar muito, assim, sabe? E aí, tipo, e abraçar essa pegada maluca de ficção científica velha. Sim, né? E uma coisa que eu achei muito legal também, Zorzal, porque você comentou que cai muito bem pro seu mundo, e eu, assim, fico muito feliz que você fez essa palma, porque, não, caiu assim, ó, foi muito bom mesmo,
que é a questão de você pegar e transformar o mundo, principalmente a questão das facções, em uma questão mais de uma área cinzenta. Então, tipo assim, eu gosto bastante, eu não me importo também quando você tem uma fantasia, um RPG, que é tipo assim, você Bem tem versus mal. você vai ter, tipo o Senhor dos Anéis, por exemplo. Pô, você não vai olhar pro Sauron, né, e vai falar assim, não, esse cara aí, ele tem, talvez não seja tão ruim. Não, é tipo, claramente o autor quis falar, esses são os caras do mal, esses são os caras do bem. Mas eu acho que deixa muito interessante também quando você tem aquela coisa cinzenta, que é tipo assim, olha, são questão de conflitos de interesse, que é muito mais próximo do que a gente tem no mundo real, que é uma questão que se inspira, que, assim, a gente vê que na parte do Tachyon tem muito isso também, que ele não é, tipo assim, um ser mítico, não sei o que, não, são dois humanos ali, cada um com as suas qualidades, seus efeitos e com seus interesses. Então isso pega muito legal e eu acho que deixa ali a aventura, né, o setting, a própria escrita, de um jeito que abraça muito mais, de uma certa forma, assim, essa complexidade humana, sabe? Eu acho que isso ficou muito bacana, de verdade mesmo, sabe? E é muito massa, porque você pode ter, tipo, uma aventura, uma campanha, onde um grupo é, tipo, o principal rival, e na outra não, sabe? Dependendo da forma que dependendo de quais grupos do mundo, quais facções, né? Vamos falar assim pra ficar mais fácil. De quais facções do mundo os seus jogadores fazem parte e quais facções eles enfrentam, isso pode mudar, porque é isso. Não tem mocinhos e vilões, né? Você tem disputa de interesse numa guerra, sabe? E aí, qual lado você vai tomar naquela... Porque pra quem tá de cada lado da guerra, eles são os mocinhos, né? Sim. Tipo assim, então, qual lado você vai tomar naquela disputa? E aí o lance de Tachyon é que isso pode se estender de infinito, saca? Sim, e uma pegada que eu achei muito legal também, Zorzal, que até comentando pra quem tá assistindo, se você, assim, nunca jogou, nunca tinha ouvido falar de Tachyons, ou então, igual eu te disse, nunca ouviu falar de RPG, talvez, nunca jogou RPG, pode parecer que é muita coisa ao mesmo tempo, pelo que a gente disse, mas o legal é que existem essas aventuras contidas, né, que a gente chama, né? Então, por exemplo, o Zorzal tava até comentando de lançar mais aventuras, né, aprofundar algumas questões do material. Imagina, por exemplo, você que tá escutando ou assistindo, imagina que você, junto com seus amigos, e assim, não vamos focar no mundo inteiro, que tem todas as facções, vamos focar, por exemplo, ali, sei lá, tá tendo um evento, por exemplo, sei lá, onde tem vários líderes de vários países lá na Europa em um evento, e você criou um personagem que ele é um agente brasileiro que está sendo enviado lá para aquele evento para coletar informação de um espião rival. E aí, você e seu grupo de espiões, seus 4 amigos, estão lá indo para essa missão. E aí, o que você faz? Você chega lá, você vai ir no hotel onde tá a galera, você tenta pegar um negócio de tentar observar de longe, tipo assim, essas questões você ir fazendo uma história, e quando você pega o mundo e você diminui ele para um evento específico, alguma aventura específica, fica muito mais fácil você visualizar o que tá acontecendo, e assim, traz uma aventura muito bacana, cara. Sim, nossa, cara, é uma coisa só, tipo assim, merdolagem infinita. Mas RPG, ele surgiu um pouco nessa premissa, né? Porque o RPG, ele vem de Wargame, originalmente. Wargame é, tipo assim, são jogos antigaços, tipo assim, quem conhece, sei lá, tipo, Warhammer, sabe? É um Wargame, mas é, tipo, os primeiros Wargame eram, tipo, esses jogos de miniatura de soldadinho, onde você controlava esses campos de batalha com essas regras meio definidas entre quem tá jogando, assim. E a ideia do RPG foi meio tipo assim, vamos olhar pro individual, vamos olhar pra um soldado, saca? Sim. E aí, tipo assim, por exemplo, D&D mesmo, você tem, tipo, o mundo, o Forgotten Realms, né, que é o cenário mais famoso de D&D. Você tem um mundo gigante, você tem todos os deuses e reinos e não sei o quê, só que no frigir dos ovos você sempre tá vivendo situações minimalistas com os seus personagens. Exatamente. A discussão que ele vai ter na taberna, sabe? O assalto que vai ser no meio da estrada, no meio de lugar nenhum, sabe? Ou eventos gigantescos, assim, né? Da mesma forma que você pode ter, tipo, a guerra com dragões rachando o continente, você pode ter, sei lá, no Tachyons, alguma coisa, tipo, um culto religioso com a bomba de antimatérias querendo rachar a realidade. E aí vamos impedi-lo, sabe? Ou um espião só tentando roubar informação. Como eu falei antes, o nível de complexidade é o nível que você quiser. Basicamente. E fica o convite, galera, para quem tá escutando, como eu disse, ouvindo, a gente tem um chamado muito especial, né, Zorzal? Sim. Que a gente tá aqui em conjunto com o Zorzal, né, nessa parte do Tachyons, a gente vai mestrar aqui algumas mesas, o Zorzal em si, né, vai mestrar algumas mesas aqui,
para introduzir a galera que tá querendo saber mais sobre o Tachyons, né, que tá querendo saber mais sobre o universo e jogar, talvez seja a sua oportunidade de jogar RPG pela primeira vez, que você talvez nunca conseguiu jogar, seus amigos não animavam. A gente vai mestrar algumas mesas aqui, certo? Começando em 1º de abril, certinho, marca aí a data, 1º de abril no seu calendário. Não, exatamente, não é mentira, dessa vez é verdade. Já marca aí no seu calendário, tá? Se tiver algum amigo ou amiga, né, que achar interessante também, para vocês virem aqui, certo? E a gente vai ter essas mesas mestradas pelo Zorzal para mostrar o Tachyons como funciona e também uma introdução do RPG no geral também. E não só isso. Essas mesas, elas têm um propósito ainda maior. Elas não são só mesas para poder jogar o sistema, elas são playtests. Quando alguém tá, né, enfim, game designer está desenvolvendo um jogo, você vai testar esse jogo para ver se as mecânicas estão funcionando, para ver se está tudo rodando certinho, para ver se qualquer pessoa que pegar esse livro quando ele estiver pronto, vai conseguir jogar. Exatamente. Então, o sistema, ele, como eu falei, ele tá quase pronto, mas ele ainda tá passando por refinamentos, tá passando por testes, tá passando por novas mecânicas sendo desenvolvidas. E esse ano, o foco desse ano, 2026, é fazer esses playtests, porque a gente pretende lançar, a gente vai lançar ele num financiamento coletivo através da RPGpedia. RPGpedia é uma plataforma que hoje está em beta fechado, mas é uma plataforma para você jogar RPG online, brasileira, 100% brasileira, e é maravilhosa. É uma Steam de RPG, basicamente. Coisa linda. Lá, tipo assim, você tem acesso a sistemas, desde sistemas gigantescos, tipo assim, eles têm parcerias com editoras gigantescas, tipo Jambô, você pode baixar a Ordem Paranormal do Selbit e jogar, você pode baixar D&D e jogar, você pode baixar o Fast Play de Tachyons, que tá lá disponível, a versão resumidaça e desatualizada, mas que tá lá disponível para vocês jogarem e terem um pouquinho do gostinho do que é esse sistema. O RPGpedia, e aí no site você tem fichas automatizadas, você pode jogar pelo computador, pelo celular, vai ter fichas automatizadas de sistemas específicos, você tem uma ficha universal que você pode jogar qualquer sistema, só que você tem fichas do Brutal, aquele sistema que eu falei do Bruce. O RPGpedia é um site, um projeto que o Bruce está encabeçando. Você tem vai ter uma ficha cabulosa e automatizada e muito foda de Ordem Paranormal. Quem curte aí o RPG, esse RPG é muito foda, pode ir lá e entrar e jogar. Só como eu falei, o RPGpedia ele tá em beta fechado, ou seja, ele vai ser um site aberto, você vai poder fazer conta lá e tal, mas no momento só pode acessar o site e usar todas as funcionalidades dele, como acessar a biblioteca, acessar as fichas automatizadas, quem apoia o projeto, né? Aí quando você apoia o projeto, você ganha uma chave, né, uma key de ativação, você pode entrar lá e ser feliz. O projeto já angariou mais de R$200 mil. Tipo assim, Projeto grande, é um negócio grande. Já teve mais de 50 mil, salvo engano, posso estar falando merda, mas já teve mais de 50 mil usuários ativos, assim, é um negócio grande, sabe? Então é sério, assim, o negócio. Quem participar do playtest aqui no La Tabuleria vai ganhar uma chave. Galera. De acesso ao RPGpedia. Além de ter o nome em agradecimento no livro como playtester oficial, e vai ganhar também obviamente, quando a gente lançar e tudo, uma cópia do livro. Esse é um comprometimento. Quem participar do playtest vai ter todos esses benefícios pelo RPGpedia. E aqui na tabuleiria, salvo engano, não vai ter coucher, não vai ter UV. Isso. Exatamente, vai ser a mesa liberada, né, pra galera aí que tá fazendo o playtest. Então, assim, gente, a oportunidade de você jogar um RPG, que talvez você nunca possa ter jogado, caso você já tenha jogado RPG, é a oportunidade de jogar um RPG completamente, assim, muito bacana, de um criador aqui de Belo Horizonte, criador mineiro, né? Então, assim, apoiar ali a indústria local, né? Apoia o criador local. Apoia o criador local, exatamente, dos criadores, apoia o comércio local, apoia o criador local. Além de todos os benefícios que você vai
vai ter, então, a questão do livro, né, como você mesmo colocou, e assim, a experiência de jogar o Tachyons, tá, gente? Eu ainda não joguei, quero jogar, mas eu li o material que você me passou, e apesar de não estar o material 100% completo ainda, como você falou, ainda que tá desenvolvendo, mas, cara, tá muito legal, de verdade. Gente, a oportunidade de diversão com isso aqui, você não tá entendendo. É maluquice. É maluquice. Imagina, cara, eu quero que você que está aí escutando, que você conhece um pouquinho de RPG, talvez nunca tenha jogado, mas conhece um pouquinho. Imagina você, junto com mais 3 amigos, 2 amigos, ou mais um amigo só, não importa, se for só mais outra pessoa, imagina, cada um de vocês, você tá com um dispositivo ali que cola o cara no teto ou na parede, e o seu amigo tá com um negócio que reverte a gravidade. Imagina imagina as possibilidades, cara, que você pode fazer. Tem tanto equipamento maluco, então tem chicote psíquico. Você pode dar uma chicotada no cara, ele tem uma agulha na ponta que você controla a mente dele depois, foda-se. Então, cara... Tipo assim, mas só explicando também como é que vai funcionar a dinâmica aqui, esses playtests, eles vão acontecer da seguinte forma. Vai ser toda quarta-feira, 8 horas, a partir do dia 1º, até Deus sabe quando, mas vai ser toda quarta-feira, nós vamos disponibilizar esses eventos no Simpla, e ele vai ter 2 modalidades. Ou vai ser sessões de dual shots, que a gente chama, que vai ser uma campanha que vai começar numa semana e terminar na semana seguinte, ou seja, vai vir aqui 2 dias, 2 semanas seguintes, ou one shot, que vai ser uma semana só. Por que eu vou estar disponibilizando esses eventos no Simpla? Porque tem que ter um limite de número de máximo de jogadores, para eu conseguir mestrar a mesa, né? E também para poder ter uma rotatividade de jogadores. Eu preciso, na verdade, de que quanto mais gente jogue melhor, para ter mais opiniões, mais feedbacks, mais uma construção coletiva desse projeto. Mas, quiser participar, vai estar aí, dependendo do tamanho que isso aqui chegar, a gente bota mais uma mesa, 2 mesas na quarta, trago um amigo meu que conhece o sistema melhor também para mestrar e tal, isso não é problema nenhum. Mas aí a gente vai estar disponibilizando os eventos no Simpla, então bota na agenda, toda quarta-feira, depois de 1º de abril, estaremos aqui. Sim, e mesmo que você não conheça de RPG, tá, gente? Pelo que a gente conversou aqui, né, o Zozal vai até falar até muito melhor do que eu sobre isso, mas o Tachyons não é um sistema complexo, tá, galera? A gente falou daquele negócio que tem um sistema que é quase uma bíblia, que você tem que pegar, ler, você tem que ficar lendo 300 páginas do livro lá pra entender só como que você anda com o seu personagem. O Tachyons não é assim, tá, gente? É um sistema que vai ser explicado aqui na hora, então você não precisa se preocupar de, por exemplo, olha, não sei, tô meio desconfiado de eu chegar lá e todo mundo já saber jogar e eu não saber o que eu tô fazendo, vou ficar com talvez vergonha de fazer merda lá. Cara, não se preocupe, pode vir, pode nunca ter visto nada do negócio, acabou de descobrir agora o que é RPG, nem sabia o que a sigla RPG é, pode vir tranquilo, sem problema algum, certo? Que vai ser explicado aqui na hora, e assim, as explicações, como a gente colocou, é um sistema que é gostoso de jogar, é tranquilo de pegar as regras, então assim, vai ser feita a explicação breve de como funciona, e já vai ir pro pau, já vai pautorando, então assim, não se preocupe em relação a isso. Não tem dado esquisito, é só dado de 6 lados. Tá sim, sim, exatamente. Mas uma coisa que eu falo, como eu falei, eu sou mestre há mais de uma década, né? Tem mais da metade da minha vida mestre RPG, né? Tô com 28 agora, mas mestro desde os 13. Os melhores jogadores, muitas vezes, são quem nunca jogou RPG. Sim. Porque você não tem um pré-julgamento, uma pré-definição sobre o que você pode fazer. E RPG é um jogo de criatividade e loucura. Então, assim, quem nunca jogou, fala umas coisas que, tipo, eu nunca pensaria. Eu posso fazer tal coisa? Eu falo, mano, pode. Pode sim. E quando você vê o brilho no olho da pessoa falando, eu posso fazer isso? Pode sim. Sabe? É muito legal, é muito gostoso. Eu já mestrei, constantemente mestro para pessoas que nunca jogaram, então não se sinta acanhado de vir aqui e jogar comigo. Tamo junto. E qualquer dúvida, a gente vai fazendo passo a passo. A maioria das fichas, elas já vão estar pré-prontas, pra gente não perder tempo montando ficha, né? Que é um processo que pode ser um pouco demorado, principalmente para você conhecer o sistema, né? Mas a maioria das fichas já vão estar pré-prontas, você vai colocar só o nome do seu personagem. E é isso. Sim, basicamente, gente, é só chegar e jogar, tá? Então, assim, fica a recomendação, vai ser muito bacana. E pedir comida aqui, cara. Na verdade, o hambúrguer é bom e vem com batata. Pode pedir que não vai se arrepender. Mas, gente,
foi o papo aqui com o Zorzal. A gente espera que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, novamente, não é um convite, é um chamado. Você está intimado a vir cá jogar, porque você vai se divertir, tá? Isso aí não é nem promessa falsa, isso é realmente, não tem como. Tá muito divertido mesmo, tá, galera? E a gente espera vocês aqui no La Tabuleria, começando ali no primeiro dia de abril, né? Primeiro de abril, certinho. A partir das 8 horas da noite, estaremos aqui já para mostrar para vocês como funciona o Tachyons, tá, galera? Corre no Simpla, pega o seu ingresso, vai estar tudo disponível lá já. E é isso. Toda semana, não, eu não consegui essa semana, vai na outra. Exatamente, na próxima, e você pode falar assim, não sei, talvez demore muito. Gente, igual o Zorzal disse, são questões ali de, no máximo, você vai ter o two shots que começa numa semana e termina na outra. Sessões ali de aproximadamente umas 2 horas, né? 2 horas de sessão. Umas 2 horas. Então, de umas 8 às 10, assim. Sim, então aquele momento tranquilo de você dar uma descontraída depois do trabalho ou depois da faculdade ali, vocês vão gostar, tá, galera? E Zorzal, alguma última palavra que você gostaria de deixar com a galera? Eu quero agradecer o Henrique, a La Tabuleria, por ceder esse espaço, foi muito massa, assim, tipo, porque eu tava precisando de um espaço pra divulgar o sistema, pra testar. Quero agradecer o Bruce e o Comedy Goblins, pra quem quiser seguir ele no Instagram e no Twitter. E a RPGpedia, por estar apoiando esse projeto, por vai lançar esse projeto. Quero agradecer a Ingrid, que é a artista maravilhosa desse projeto. Ela pegou a vibe certinha de história em quadrinho velha. Olha, o Kennedy. Tá bonitaço mesmo, viu? Ó, o Kennedy com o DDT dele, o bracelete que faz ele viajar no tempo. Aí a gente tem também o Stalin com o DDT dele, o bracelete que faz ele viajar no tempo. Nessa vibe bem história em quadrinho com sombras pesadas, essa coisa tudo assim, né? Quero agradecer a Clarins, a designer do projeto. Quero agradecer o Guaxa, que é maluquice, porque indiretamente eu edito RP Guaxa por causa do Tachyons. Porque eu conheci um cara lá em 2019, quando eu fui mestrar o sistema no evento, e vou levar o Tachyons. E esse cara me apresentou pro Guaxa, que ele era da comunidade, e hoje eu sou editor. Sabe? As coincidências da vida. 6 anos já, caraca. Mas é isso, agradecer e o convite tá de pé. Apareçam. É isso aí, galera. Nos vemos no primeiro dia de abril. Não é mentira, vem aqui, pode vir que terá gameplay foda. E é isso, galera. Um abraço pra vocês. Até o próximo episódio do La Tabuleria Cast. E é isso aí, falou, gente. Valeu!